Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando mais um episódio do podcast Mentes de Sucesso. Eu sou o Doni Santos e esse programa tem o apoio da Plena Luz Iluminando Soluções e o nosso patrocinador oficial, a Clínica de Saúde Estética Masculina Homens, que acredita no poder de transformação das pessoas. Hoje eu estou recebendo aqui o Vanderir Freire, ele que é influencer, crítico de arte especializado em literatura e música, gestor de rotina e escritor. Eu tive que ler porque é bastante coisa, né? Vander, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É um pouquinho de coisa, né? Mas a gente aprende um pouquinho de tudo. Bom, para a gente começar, conta um pouco a sua história, a sua trajetória, como que você se tornou um crítico literário e... Então, olha, a questão da crítica, eu não gostava de ler. Esse é o primeiro segredo de tudo. Nunca gostei muito de ler e aos 16 anos eu tive uma professora. Porque assim, eu era ativo na escola, tudo, mas esse negócio de ler eu não gostava muito, não. Eu gostava muito de novela. Assisti muita novela na minha vida. E essa professora disse: não, você é inteligente, se você lesse, se desenvolvesse mais, você alcançaria outros patamares. Aí eu falei: não, mas eu não gosto de ler. E ela: vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um livro, você promete para mim que você vai ler uma página por dia e depois você me devolve. E ela me deu um livro, um romancinho de suspense, que naquela noite eu peguei o livro para ler uma página conforme ela tinha dito e eu terminei o livro. Então eu descobri que eu gostei daquilo. E desde então eu nunca mais parei. Então leio muito, estudo muito, eu sou autodidata. Tudo que eu pego eu estudo e estudo profundamente. Então começou assim e já tem 25 anos de uma rotina onde eu leio uma média de 15 livros por mês, todos os meses, para mais ou para menos. E aí eu acabei abrindo um canal no YouTube, acabei vendo o livro de outras pessoas, eu também auxilio quem escreve. Eu tenho uma aluna mesmo que vai lançar o livro dela também. E foi assim que começou. Foi uma coisa que eu achei que eu não gostava e acabei gostando. E eu acredito que todo mundo gosta de ler. Você ainda não pegou o livro certo, mas todo mundo gosta. E foi mais ou menos isso. Mas naquela época você não conseguia ganhar dinheiro com isso. Não tinha. O YouTube é de 2005, né? Não tinha YouTube, não tinha. A gente tinha um negócio chamado Orkut, não tinha mais nada. Então era muito complicado. Acabou que eu fiz educação infantil, me formei em educação infantil. Fui dar aula na rede pública, fiquei 3 anos. Depois eu saí e fui para uma área completamente diferente, que eu não gosto nem um pouco, mas trabalhei quase 10 anos na área. Eu fui gerente financeiro de 2 empresas. Mas depois saí dessa área toda e me dedico hoje só à literatura, à crítica de música e gestão de rotina. Ao longo dessa trajetória aí, você já leu mais de 3 mil livros? Já mais de 3 mil livros, de 3 todos mil. os assuntos imagináveis. Se você pegar aí 24 anos, média de 15 livros por mês, dá um 4 mil e pouquinho. Mas a rotina é sempre essa. E qual o tipo de literatura que você mais gosta? O que eu mais gosto é de romance histórico, que é aquele romance onde você tem um fundo histórico. A gente pode citar aqui, por exemplo, você tem os Maias, do Eça de Queiroz, você tem os romances da Jane Austen, então são esses. Romance histórico é o que eu mais gosto, mas não é só o que eu leio. Tanto que no momento eu não estou lendo nenhum romance histórico, mas o que eu mais gosto é esse. Na sua opinião, baseado em todos esses livros aí que você já leu, qual o melhor escritor para você atualmente? Escritor, eu fico com uma escritora americana chamada Taylor Caldwell, que escreveu um livro muito famoso, provavelmente quase todo mundo aí deve conhecer. É um livro chamado Médico de Homens e de Almas. É um livro que ela demorou 46 anos para escrevê-lo, e é a história do apóstolo Lucas, que escreveu o livro de Atos e o Evangelho de Lucas. Então, para Bacana. mim, é. Ela tem outros livros nessa área também. Ela tem uma biografia do apóstolo Pedro, ela tem uma biografia de Judas Iscariotes. Então, ela escreve nessa área e, para mim, é a escritora que eu mais gosto. Ela não escreve só nessa área, ela escreve, como eu disse, também romance histórico. São longos romances, porque o pessoal acha que o romance ele é romance romântico. Não, ele tem algumas definições. Você tem o romance histórico, você tem o romance romântico, você tem romance policial, ficção científica. Então, da área que eu mais gosto é o romance histórico. E ela escreve principalmente histórias que envolvem também política e famílias muito ricas. Porque como ela nasceu no final do século XX, ela acompanhou muito a ascensão da família Rockefeller nos Estados Unidos. Então, ela sempre se baseia para escrever sobre isso. Inclusive,
A gente estava conversando em off, né, esses dias atrás, e você estava comentando sobre a história de Romeu e Julieta, né, que não é Sim. muito o que as pessoas pensam, né, a forma que a gente conhece a história. Conta para nós essa história aí. Porque assim, é a forma que a gente lê o livro. O pessoal encara a Julieta como uma grande história de amor. Mas eu acho que não é história de amor que você quer pra sua vida, né? Os dois vão morrer no final, apesar que todo mundo vai. Mas não daquela maneira. Então, é um livro mais sobre a desobediência aos pais do que sobre romance. Você tem o Romeu que num dia tá com a Rosalie, no outro dia, se eu não me engano, numa quinta ou sexta-feira, ele já tá com a Julieta, dá o primeiro beijo na Julieta. No outro dia eles transam e no outro dia eles morrem. Então são 4 dias. É mais sobre desobediência dos pais do que romance. É a visão que você vê. O Titanic, vou citar filme As também. pessoas praticamente estão ali romantizando uma tragédia, né? É uma Algo, né? tragédia, né? Shakespeare, ele é um grande escritor, ele escreveu comédias também, e essa diferenciação, tá? Comédia não é uma história engraçada. Comédia é o oposto de tragédia. Então, uma história que acaba bem é uma comédia. Por isso que você tem a Divina Comédia do Dante. Ela é uma comédia, mas não é que ela é engraçada, é que ela acaba bem. Todas as vezes eu recebo essa pergunta: ah, comédia é porque é engraçado. Não, comédia é uma história que acaba bem. É o oposto de tragédia. Então, Shakespeare ele escreveu comédias, ele escreveu tragédias, ele escreveu peças históricas, mas na maior parte são histórias que acabam mal. Mas só que o pessoal tem tendência a gostar de história que acaba mal. Se você pegar, por exemplo, os livros do Nicholas Sparks, famoso, escreveu Diário de uma Paixão, escreveu Um Amor para Recordar, todos esses acabam tragicamente. As pessoas têm uma atração por histórias que acabam de forma trágica. E isso dentro da literatura, dentro de cinema e dentro da própria vida. Muita gente elogia, e a questão política dele realmente foi boa, Getúlio Vargas. Mas é um presidente que acaba de forma trágica, ele se matou. Nós temos tendência a gostar de histórias trágicas. Músicas trágicas. Músicas Músicas também. tristes, trágicas, o pessoal gosta. Quais são os tópicos de um livro que você analisa para chegar à conclusão se ele é bom ou ruim? Então, nisso eu sou bem diferente da maioria dos críticos, porque os críticos eles vão na parte, ah, não, isso aqui não foi bem escrito, isso aqui não tá nas entrelinhas. Nem sempre a história precisa estar nas entrelinhas. Não, eu não quero entender o livro, eu quero ficar aqui quebrando a cabeça. Não. Eu tenho um canal no YouTube sobre livros, e dentro daquele canal eu sempre faço no final do ano, eu avalio as minhas 10 melhores leituras. E teve um ano em que eu li grandes clássicos, mas eu peguei um livro do Harlan Coben. Ele é famoso por séries na Netflix, ele escreve suspense, e eu defini aquele livro chamado A Grande Ilusão. Tem uma série agora nova, mas eu não assisti a série, eu não gosto de adaptações. Então eu peguei e li um livro chamado A Grande Ilusão e eu coloquei ele como o melhor livro que eu li naquele ano. Pronto, fazer uma revolução. Porque, ah, não, mas isso aí é muito simplesinho de ler. Tá, então eu vou te falar o que eu avalio no livro. Primeiro, ele tem que ser bem escrito. Segundo, ele tem que ter uma história, não que ela seja inédita, mas que ela seja contada de uma forma diferente. E terceiro e último, tem que me surpreender. Se eu souber o final na metade, já não me interessa. Então, o ponto principal da minha avaliação, o livro tem que me surpreender. É o mais importante de todos. Você estava comentando comigo que você já é a quarta vez que você está lendo a Bíblia, né? Vamos entrar um pouco aí no assunto um pouco religioso aí, né? Algumas interpretações religiosas. Você falou que já está na quarta vez, né? Quinta. Quinta Eu li vez. 4 vezes, estou Já lendo pela leu quinta a vez agora. quinta vez, certo? Você, como crítico de literatura e todo o conhecimento que você tem, qual a conclusão que você chega em relação à Bíblia? É um livro assim que, levando-se em consideração a quantidade de traduções que já passaram, é, a questão histórica também, né? Enfim, lá atrás, o que os romanos fizeram com Lutero e com tantas pessoas que eram praticamente contra o sistema, né? Que foram mortas, queimadas, perseguidas. Analisando tudo isso, qual a conclusão que você chega? Ele é um livro realmente religioso, espiritual? É confiável? Não é? Até que ponto a gente realmente pode levar em consideração 100% do que contém ali?
Bíblia é uma questão, mas a gente pode entrar. Desta vez, eu estou fazendo uma análise, tanto que eu separei um caderno de 20 matérias para poder falar. Falei, esse caderno aqui, vou anotando as coisas. Então, eu acabei de ler o livro de Josué e o caderno já acabou. Então, eu li 6 livros e já acabou a análise, entendeu? Então, são mais de 60 livros. E a Bíblia, o que acontece com ela? É que ela é levada como verdade revelada. Esse é que é o grande problema. A pessoa que é religiosa, ela vai levar a Bíblia como verdade revelada e ponto final, e nada mais vai fazer ela mudar daquela ideia. Acontece que tem um problema. Você já percebeu que a Bíblia é verdade revelada só em alguns pontos? Só o ponto que interessa àquela instituição que usa ela? Esse é que é o grande problema. E nem todas as histórias podem ser levadas ao pé da letra. Vamos pegar uma história que não pode ser levada ao pé da letra, que por muito tempo, e até hoje algumas igrejas usam como se isso fosse verdade. É aquela passagem que diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso é contra a prosperidade. E como gestor de rotina, que vejo várias pessoas, a prosperidade é uma coisa boa. Você foi feito para ser próspero na sua vida, mas acontece que a igreja pegou esse pedaço para fazer o quê? Para dizer que a pobreza era uma coisa boa. E esse pedaço não quer dizer o que está escrito lá. Como assim não quer dizer? Você tem que pegar o contexto histórico daquele fato. Você tem que ir lá, você tem que estudar a história. Não é ler a Bíblia e falar, não, tá certo, é verdade, acabou. Porque essa questão do buraco da agulha é diferente. Antigamente, as caravanas, para poder entrar em Jerusalém, elas podiam entrar só até 6 horas da tarde. Depois das 6 horas da tarde, fechava-se o portão maior e ficava só um portãozinho menor. Que é tipo essas portas de loja, você fecha com uma portinha menor, né? Então, nesses portões de Jerusalém tinha essa portinha. Então, depois das 6 horas da tarde, os portões grandes não abriam mais e as caravanas iam carregadas, cheio de coisas, e dono de caravana eram pessoas ricas. Para esse camelo poder entrar na cidade, ele conseguia, porque naquela portinhola ele tem que passar ajoelhado e sem a carga. O que Jesus quis dizer com essa passagem é o seguinte: você vai entrar no céu de forma humilde, de joelho, e você não vai levar nada. Você não vai passar com carga. Foi isso que ele quis dizer. Ele não estava dizendo que a pobreza é uma coisa boa, exaltando a pobreza. Não. Ele estava dizendo sobre o reino dos céus. Ele mesmo disse: eu não sou desse mundo. Não é isso? Então ele estava dizendo sobre isso. E aí as pessoas pegam isso e interpretam como se a pobreza fosse uma coisa boa. Não é. E o pior que a gente tem visto atualmente é que essa suposta pobreza só vale para os fiéis, né? Os de igreja não. Né? Entendeu? Exatamente. Então, assim, os líderes não vestem essa informação, né? Simplesmente passa para outras pessoas e aquilo só serve para os outros, não para eles, né? Então, a igreja se enriquece, né? As igrejas, no geral, não vou citar A nem B, né? Mas, enfim, a grande maioria se enriquece, enquanto os fiéis estão ali, às vezes, muitas vezes passando uma necessidade, precisando de uma ajuda, né? Claro que muitas igrejas têm feito trabalhos importantes para a sociedade, têm seu papel importante, mas hoje, infelizmente, foi distorcido muita coisa, né? Então, assim, eu não sou contra a instituição igreja, porque ela ajuda bastante, sim. Mas o que eu sou a favor é que as pessoas não fazem. Eu não quero que você vá a uma igreja e acredite no seu líder. Nem essa também era a intenção de Lutero. Para você ter ideia, antes de Lutero, a Bíblia era só em latim. Quem conseguia ler e entender aquilo eram pessoas da alta sociedade, porque eram cultas e sabiam latim, ou só os próprios líderes religiosos. O que Lutero fez? Ao traduzir a Bíblia, ele queria que chegasse nas mãos de todos. Então, eu não quero que a pessoa acredite em ninguém, nem em mim. Eu quero que ela leia a Bíblia. É para ela pegar e para ela ler. Ah, é difícil de entender. Você já tentou? Não, então você não sabe se é difícil. Não gosto desse pessoal que fala, não comi e não gostei. Você tem que experimentar. Mas acontece que como que a pessoa lê? Não é para você pegar, sentar e falar, agora eu vou ler a Bíblia. Não. Você vai pegar a Bíblia, caneta, lápis, papel. E você vai marcando aquilo que você não está entendendo. Ó, essa parte eu não entendi. Risca ela inteiro. Você vai pegar essa parte, colocar entre aspas no Google e jogar. Você vai arrumar 1 milhão de explicações para aquele simples trecho. Então você tem que pegar, estudar e ver se realmente era aquilo. No meu projeto de leitura atual, não estou lendo como verdade revelada, não estou lendo como livro religioso, estou lendo como literatura. É literatura pura e simples, porque é
Livros. Então, essa que é a questão. Você tem que pegar, ler e entender. Porque senão fica nesse negócio de interpretações e você tem que tirar a sua própria interpretação. Se alguém perguntar para mim, professor, qual é o melhor método para estudar? Sozinho. Você tem que ser autodidata. Quando você aprende comigo, você sabe só até onde eu sei. Se você aprende sozinho, não tem limite. Vai sozinho, aprende sozinho. Eu acho engraçado esse negócio também de a ciência. Não, porque a ciência falou, está provado. Então, a ciência falou no século XVIII que o negro era inferior ao branco. Foi a ciência que falou. Ao longo das histórias, você vem cometendo... A ciência também erra. Não é só você fechar a ciência, a Bíblia, falou, tá falado. Não é bem isso. Existem outras formas de aprender. Eu recomendo aqui 3 livros fundamentais para você começar a entender o mundo, a sociedade, a Bíblia e tudo que está ao nosso redor. E a ciência também. É um livro chamado Mal-Estar da Civilização, do Freud, onde ele diz que a civilização fez mais mal do que bem ao ser humano. Você tem depois a Desobediência Civil, do Thoreau. O que acontece? Essa desobediência civil é o seguinte, não é porque a lei disse que é lei que está certo. Ah, não, mas eu sigo só o que está na lei. Então, na Alemanha nazista, estava na lei matar judeus. Não é porque é lei que está certo. Existem coisas que não é cabível, não é para o nosso benefício. Então, desobediência civil. E o terceiro e último é a origem da desigualdade entre os homens. São todos livros curtos, com menos de 100 páginas, para você poder entender a nossa formação social. É essa que é a questão. Ontem mesmo, vou entrar no assunto aqui, ontem mesmo estavam discutindo-se muito sobre o PL, que diz que quem cometer aborto vai ter uma pena maior do que o estuprador. Nossa, que absurdo. O estupro é mais grave do que o homicídio. Você tem certeza? Qual que é o seu bem mais precioso? Não é a sua vida? Existe um crime que seja pior do que o homicídio? Não sei. Fica a questão aí. Acontece o seguinte, e aí me questionaram assim, ontem mesmo, mas olha, mas só que foi estupro. Tá, foi. Se é a favor ou contra? Tá bom. Me prova que foi estupro. O problema dessa lei que as pessoas não estão entendendo é que não é a questão de, mas isso vai beneficiar o estuprador. O que mais beneficia o estuprador é o aborto. Que ele não tem responsabilidade, ele foi lá, abusou. Então, a questão é a seguinte, o problema das leis é que, não, para aborto, tá aprovado, pode fazer aborto. Tá? Para estupro, pode fazer aborto, tá bom. Então, suponhamos que uma menina, e isso acontece, eu fui professor, eu dou palestra, eu conheço um monte de adolescente, vai numa balada, bebe, se droga, deita com vários caras, dali 15 dias ela fala que ela foi estuprada. Esse é que é o problema. O poder público, eles estão praticamente sentenciando e condenando a pessoa errada, né? Que não tem culpa de nada, não teve... Né? O poder público, o poder... E de uma certa forma, assim como você falou, beneficiando aqueles que realmente tiveram a culpa, né? Sim, porque assim, poder, política, esquece. A política e o poder não foi feito para mim, não foi feito para você, foi feito para quem manda. Quem manda é que controla o poder. Ah, não, mas todo o poder emana do povo. Sim, então por que existe leis que a maioria da população não está de acordo e continua lá? Porque o povo não une esta força para derrubar. Um único homem não pode ser dono de uma nação. E quando eu digo isso, eu estou dizendo de todo o fato histórico, tá? Hitler foi o principal mal da Alemanha? Será? Ele faria tudo aquilo sozinho? Não. Ele tinha a maioria do lado dele. O que acontece? Existe, usando o termo bíblico, né, o bode expiatório. Você pega aquilo lá, fala para o pessoal, este aqui é o nosso inimigo, vamos atacá-lo. Então é isso que a gente faz. A gente está vivendo isso hoje no Brasil. A direita diz, esse aqui, e mostra o Lula, é o nosso inimigo, vamos atacá-lo. A esquerda pega um retrato do Bolsonaro e mostra, fala, esse aqui é o nosso inimigo, vamos atacá-lo. Mas a pergunta que o povo deveria fazer e não faz é qual a solução dos nossos problemas? É isso. As pessoas estão muito mais interessadas em benefícios próprios, né? Sim. O que vai beneficiar a ela somente e não a sociedade num todo, né? E elas querem destruir ao invés de construir. Elas não estão preocupadas em construir. E o brasileiro, ele não tem a noção do todo.
ele é individualista. Tem uma pequena história que diz o seguinte. Um dia um homem foi visitar a construção de uma catedral e ele foi perguntando para cada pessoa o que aquelas pessoas estavam fazendo. Então ele parou no primeiro cara que estava cortando lenha e perguntou para ele assim, o que você está fazendo? Ele, estou cortando lenha. Aí ele foi no próximo, o que você está fazendo? O próximo disse assim, eu estou juntando pedra. Ele foi no próximo, o que você está fazendo? Quebrando pedra. Aí ele chegou no outro, estava lá recolhendo suas pedras e falou assim, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou construindo a maior catedral do mundo. É a visão do todo, não é a visão do único. Se o povo dissesse, não, eu não quero mais o único, eu quero o todo, o Brasil seria grandioso. O Brasil seria grandioso, mas a gente pensa só na gente e esquece do todo. E é essa pessoa que pensa no todo que prospera na vida. Se ele pensar só nele, não vai prosperar. Vai prosperar. Sim, você é a base. Primeiro você, depois o restante. Mas e o todo? Onde você quer chegar? O que você quer? Pergunta pra mim, por que você quer com este canal no YouTube? O que você quer com o seu clube de literatura? Eu quero que todo mundo leia, eu quero que todo mundo aprenda sozinho e que dentro desse aprendizado eles tenham o conceito do todo. Porque eles não têm. É muito efeito manada. Sim. Ô, Vander, voltando um pouco ao assunto relacionado à Bíblia que a gente estava falando, Falo muito, né? eu até trouxe uma informação aqui, gostaria de te passar, acredito que talvez você já saiba, e gostaria de perguntar a sua opinião. O cristianismo hoje é a maior religião, né, com mais adeptos, né, no mundo. Dividido em três grandes igrejas, ou cinco, né, dependendo do ponto de vista ali, que é a católica, ortodoxa, protestante, anglicana e pentecostal. E dentro de cada uma dessas ainda existem as subdivisões, né, que são praticamente infinitas aí. Então, assim, a que isso se deve, essa grande divisão entre uma mesma religião, um mesmo Deus, um mesmo Cristo ali, e essas divisões aconteceram ao longo da história aí exatamente porque são questões de interpretação bíblica, ou assim como você estava falando, né, que as pessoas só interpretam aquilo que é bom para si próprio, né? Então acabam ali. Porque hoje eu tenho visto assim, fulano está frequentando uma igreja. Ah, a gente nunca vai ser 100%, nunca vai concordar 100% com o que é falado, com o que é pregado, como você bem citou. Se a gente começar a buscar informação, ler, nós vamos tirar as nossas próprias conclusões. E aí isso já é o suficiente para a pessoa se desmembrar de uma igreja ali, né? Uma denominação, e agora eu tenho a minha igreja, e vai pregar aquilo que ela entende, aquilo que ela acredita. E então, assim, na sua opinião, por que isso acontece? Dois fatores principais. Primeiro, de todos, econômico, que é arrecadar dinheiro. Segundo, divergências de interpretação, mas existem coisas que não divergem. Vamos pegar um fato histórico. Por que surgiu a Igreja da Inglaterra? Por que a Igreja da Inglaterra resolveu se separar da Igreja Católica? E outra coisa, vamos ser bem franco, questão de divisão. O pessoal fala que a Igreja Católica é a que mais divide. Não é verdade. A Igreja Católica, desde o seu surgimento, sempre brigou pela unidade. Ela nunca deixou surgir divisões. Então ela não se divide. A igreja que mais se divide são as igrejas protestantes. Tanto que subdivisão existe um monte. Não é a Igreja Católica que mais se divide. Ela não se divide. Ela é única. Tanto que ela tem uma sede que controla todas as igrejas do mundo. Ela é bem, né? Mas por que surgiu a Igreja da Inglaterra? Então, o rei Henrique VIII era casado e ele queria ter herdeiros. Mas a mulher dele não engravidava. Para uma pessoa religiosa, olha que coisa interessante. Para uma pessoa religiosa, por que a sua esposa não engravida? Pela vontade de Deus. Deus não quer que você tenha filhos. Então, o que acontece? O rei Henrique VIII, ele manda uma carta para o Papa, pedindo para que o Papa anulasse o casamento dele, porque ele precisa ter um herdeiro e ele não tem. O que o Papa responde? Ora, se a sua esposa não engravida, é porque Deus não quer que você tenha herdeiro. O Papa estava errado? Não. Se tudo pela vontade de Deus, não.
Simplesmente ele cria uma briga gigantesca com a Igreja Católica. Tem muito mais coisa nessa história, mas vamos ficar no resumo. Ele cria uma briga enorme com a Igreja Católica e simplesmente fala: agora eu vou fundar a minha igreja. Você entendeu? Ele fundou a igreja baseado no interesse pessoal dele e não baseado na doutrina. Então, esse é que é o complicado. Quando você discorda de mim, eu tenho uma igreja, você faz parte da minha igreja, você discorda de um ensinamento meu, você vai lá e abre outra. Ao invés de você vir conversar e tentar reestruturar aquilo dentro da unidade da religião. Então, eles vão discordando e vão criando várias outras. Por quê? Aí é que está um ponto importante. A igreja não deve ser igual ao mundo. Se você já tem o mundo, para que a igreja? A igreja tem que ser diferente mesmo. Ah, mas a igreja é contra o aborto? Pois é. Ah, mas a igreja é contra o casamento homossexual? Pois é. Ela é diferente do resto do mundo. Porque a igreja não pode ser igual ao mundo. Se ela for igual ao mundo, você não precisa da igreja. E aí, o que eu acho mais interessante é o seguinte: a pessoa discorda de você, não concorda, não estudou. O que me mata é que ela não estudou. Aí eu pergunto: você estudou os 2000 anos da igreja? Não. E discorda da igreja? Sim. Não, mas a igreja queimou, a igreja matou. Jura? E a igreja protestante, a anglicana, na verdade, da Inglaterra, que também queimou e matou? E aí? Ah, mas a igreja fez muita gente sofrer. É verdade. O que o Napoleão fez com as igrejas? Napoleão Bonaparte colocava os soldados dele dentro de igreja e faziam os padres assistir os soldados se masturbando em cima das imagens. Napoleão fazia isso. A igreja impôs muito sofrimento ao mundo, verdade. Mas ela também sofreu muito. Muito mesmo. Então, assim, existe esse peso. E se divide por divergência. O pessoal não briga por unidade. Igual, eu sou católico. Eu vou ficar discordando do Papa? Eu posso discordar, mas ele é o líder da igreja. Eu vou fazer o quê? E a igreja é feita de homens que cometem erros, vários erros. E a igreja cometeu vários erros e depois pediram desculpa. E você olha hoje para algumas igrejas que surgiram, não todas, mas elas querem a mesma coisa que a Igreja Católica. Fortuna, ouro, grandes templos, tipo, vou citar, um templo de Salomão gigantesco no meio de São Paulo, e criticava, e esta igreja especificamente, sempre criticou a abundância da Igreja Católica. Para que tanto ouro? Para que isso? Lá no começo, quando era pequenininho. E assim, é tudo semelhante, Doni, tudo semelhante. A Igreja Católica também surge de uma forma pequenininha, surge pobre, né? Você tem papas que foram crucificados, mortos, o próprio Pedro, o apóstolo, e ela também nasceu pequenininha, nasceu nas catacumbas. Então não podia pregar, era tudo proibido. E todas as outras igrejas também nascem pequenininha. E a crítica sempre foi a opulência. E depois quando chega lá, entendeu? Eu sou a favor de todo mundo ser igual na pobreza até eu ficar rico. Depois eu não sou igual mais. Não quero mais. Os interesses se tornam os mesmos. Então é por isso que né? as igrejas se dividem. Elas se dividem por divergência de opinião, mas também por questão financeira. A gente estava comentando aquele dia em off aqui sobre os livros que chamam de apócrifos, né? Que não fazem parte da Bíblia, que muitos dizem que não foram inspirados por Deus, e até comentei sobre um, que é o de Enoque, né? Que eu particularmente acho muito interessante. Comecei a ler, não li todo, mas achei muito interessante. Tem bastante coisa que eu me identifico. E, na sua opinião, você concorda, você discorda, você acha que realmente não são livros que foram inspirados por Deus? Porque, assim, chega a ser contraditório, né? Enoque, a Bíblia cita que foi um homem tão íntimo de Deus, e dizer que o livro que ele escreveu não foi inspirado por Deus, acho meio contraditório. Então, assim, por que que esses livros, eu particularmente, até citei, falo para algumas pessoas e falo aqui, que eu particularmente acho que os livros mais importantes não estão na Bíblia. Porque, baseado, né, na história, né, que você citou aí, enfim, do interesse talvez mais político do que religioso da Igreja Católica, enfim. E qual a sua visão em relação a isso? Seguinte, tudo tem interesse por trás. Não é porque o catolicismo está aí há 2000 anos que ela surgiu sem interesse nenhum. E para ter interesse tem que ser editado. Existem coisas que a gente não pode colocar. Vou fundar uma empresa.
nem todas as ideias que eu tenho pode ser aplicada ali. Então, para a construção do catolicismo, esses livros não eram interessantes. Não eram interessantes. Existem várias escrituras, por exemplo, livros e outras coisas que fala de vinda de seres extraterrestres, fala da nossa sociedade fundada de outra maneira. Tem até uma carta, uma epístola de um papa, agora que eu não vou lembrar o nome, mas ele disse, serviu-nos muito bem essa história de Jesus. O que é isso? Foi escrito, como assim serviu-nos muito bem? Existiu ou não existiu? Então Jesus realmente foi um fato histórico. Jesus existiu. Mas o quanto da história dele foi manipulada para se fundar uma instituição? Então esses livros foram retirados porque não era conveniente para a fundação da igreja. E assim, não é só questão de livros retirados. Trechos foram retirados, modificados. Porque você tem outras culturas que falam das mesmas coisas que estão na Bíblia, como o dilúvio. Existem várias outras culturas que falam do dilúvio, mas ali é uma coisa curtinha, é rapidinho. Eles não deixaram expandir o assunto porque não era de interesse deles. E você lendo a própria Bíblia, você acaba o parágrafo e fala, mas peraí, tá faltando coisa aqui. Você sente na leitura da Bíblia que ele tá faltando alguma coisa. Quando eles fazem Eva, que diz assim, ó, agora sim essa foi carne da minha carne. Como assim agora sim? O que esse agora sim quer dizer? Dá a entender Você sente que teve um corte ali. existiu outro, então, né? Então existiu outro. Agora sim. Dá a entender isso. Entendendo. Aí vai vir um monte de gente com 1 milhão de explicações, tá? Tirada não sei da onde, mas tá lá agora sim. Você pega, por exemplo, histórias, tem um lá que ele fala assim, ele foi o mais valente de todos que já existiu. Mas só tem essa linha. Não tem mais nada dele. Acabou ali. Mas quem? Naquele tempo havia um gigante sobre a terra. Acabou. E quem que era? Onde que estava? Isso foi ou não foi ditado? É óbvio que foi. Porque o cara não ia colocar uma frase solta lá no texto e falar, pronto. Isso aí... Seria como a gente escrever um livro hoje contando um fato meio sem pé nem cabeça ali, sem, né, faltando partes. Ou você né? escrevesse um livro completinho, entregasse para mim que sou editor, aí eu falo, não, essa frase eu não gostei, essa aqui eu não gostei, eu vou apagar. Aí eu vou apagando e vou deixando aquilo lá, mas eu não releio o seu texto, eu só vou apagando. Na hora que você pegar para ler, você fala, mas isso aqui? Então existe trechos ali que foi apagado. Olha quantas mitologias você tem a respeito da Torre de Babel, e ali não é nenhuma página. Da meia página da Bíblia, a Torre de Babel, acabou. Então, e cadê o resto dessas histórias? É impossível, com todas as minhas leituras, que aquilo seja só aquilo. Que aquilo não tenha mais coisas. Existe sim. Hoje existe combos, você pode comprar os livros apócrifos, né? Existe, em todo lugar vende. Na própria livraria católica vende esses livros apócrifos, mas não fazem parte da Bíblia e não querem fazer. Mas, assim, o fato de não fazerem parte da Bíblia, isso não tira a credibilidade que eles têm também, né? Esse negócio foi inspirado, não foi inspirado por Deus. Quem é que pode falar se foi ou não foi inspirado? Quem é que pode falar? Hoje de manhã você acorda, faz suas orações lá, sente uma coisa no seu corpo, na sua mente, você chega aqui e me conta e fala, não, Dona, isso aí não foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas como assim? Você que teve a sensação, você que teve o momento, não fui eu. É a mesma história dentro da minha área da literatura. Existe 1 milhão de críticos que diz o seguinte, não, mas é que aqui ele quis dizer, mas meu parceiro, você não sabe o que ele quis dizer. São suposições do que ele quis dizer. E eu passei por essa experiência. Eu mandei um livro para uma editora, meu, e de repente um crítico leu e me mandou tudo o que eu quis dizer. Tudo que ele falou que eu quis dizer, eu não quis dizer nada daquilo. Então, esse negócio do quis dizer, ou falar para você assim, não, Doni, você só lê os clássicos. Só lê os clássicos, porque é isso aí que você tem que ler. Tá, mas eu te digo que Os Miseráveis é um grande clássico. E eu arrumo mais 20 críticos que vai te falar que Os Miseráveis é um grande clássico. De repente você está numa festa com mais 20 críticos que vão te falar que Os Miseráveis não é um clássico. E que o Victor Hugo é um péssimo escritor. E aí? E aí? Não, mas a maior prova de que é um clássico é a passagem do tempo. Então, já passou mais de 200 anos que Os Miseráveis foi escrito e ainda continua aí. Então, até essa própria classificação de clássico é complicadíssimo, porque tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. E existem alguns livros também bíblicos que, se eu não me engano, foram escritos lá 200, 300 anos após Cristo, né? Então, assim, eu fico, às vezes, me perguntando, se eu hoje presencio um fato e eu te conto, e essa história vai se passando, já tem alterações de pessoa para pessoa, né? Você imagina daqui 200, 300 anos, como que a história chegou até realmente quem escreveu esse livro? Então, são questões aí que
acredito eu que a grande maioria não se questiona em relação a isso, né? E não busca informação e talvez tentar entender se aquilo de fato é confiável ou não, até que ponto é confiável ou não, é como você citou, que as pessoas meio que se tornam cegas, né, religiosamente falando, e, e vestem aquilo como se fosse uma plena verdade, né? Hoje em dia as pessoas elas não querem saber se é verdade. Elas querem acreditar no que elas querem acreditar. Eu tenho um grande problema com isso em todas as áreas, porque às vezes você me fala alguma coisa e fala assim, não, Wanderlei, eu discordo de você. Fala, nossa, que bom, então vamos conversar. O que você leu? Qual que é a sua base? Aonde você pesquisou? Quais são as suas fontes? Quais são os autores? Não, 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 eu não li nada. É que eu vi um cara falando. Entendeu? Então não é isso que pode fazer, é você buscar fontes, é você realmente poder descobrir aquilo. Então, essa questão da verdade está muito distorcida. É muito complexo esse tipo de coisa, porque antigamente a verdade existia. Hoje em dia, toda a verdade é relativa. A verdade não é relativa. Não é relativa. A verdade existe. E hoje o pessoal quer matar a verdade. Não, a verdade não existe. Tudo pode, tudo é arte. Mas não é mesmo. Não é mesmo. A arte é a junção de beleza, performance, tudo bonitinho. Tudo tem que fazer sentido. O cara pega um vaso sanitário, coloca um papel, pendura na parede e fala: Isso é uma obra de arte. Não é. Aquilo não é uma obra de arte. Aquilo é um vaso sanitário com papel higiênico dentro. Porque como que eu posso comparar um vaso sanitário pendurado na parede com a Mona Lisa? Não dá. Entendeu? Não dá. Você estava falando sobre o sistema monetário atual, né, que a gente vive, que foi o capitalismo, né, que praticamente foi criado lá pelos romanos. Não sei se realmente, se eu estiver errado, você pode me corrigir e explicar mais detalhadamente sobre isso. E com isso, praticamente grande parte do, do dinheiro, né, que nós temos no mundo passa pelo Vaticano, enfim. Conta um pouco para nós sobre isso aí. Como que a instituição mais rica do planeta não vai ficar sabendo de todas as movimentações monetárias? Não existe isso. Quem te disser que o presidente dos Estados Unidos, o presidente da Rússia são as pessoas mais importantes do planeta, não pode ser. E não é. Por quê? Por que que esses homens fazem acordos com o menor país do mundo, que é o Vaticano? É uma cidade murada 10 vezes menor que Rio Preto. E tudo tem que passar lá, porque o sistema econômico foi feito pela própria igreja. Os templários cuidavam dos bancos, cuidavam das finanças, era a igreja que emprestava. Para você ter ideia, na Idade Média, a igreja católica era dona de 97% do mundo conhecido. Então não existiria capitalismo, não existiria esse tipo de coisa se não houvesse o poder e a influência da igreja por trás. Qual que é a explicação para todo presidente americano que ganha eleição, primeiro telefonema ser pro Papa? Qual que é a explicação disso? Por quê? Por que que existem embaixadores do mundo inteiro no Vaticano? Existe uma página chamada Vaticano News, que todo mundo pode acompanhar. Todos os dias o Papa recebe gente do mundo inteiro. Todos os dias, de domingo a domingo, você tem ali ao vivo, negócio direto, pronto, e ele recebe pessoas todos os dias. Então, o poder econômico ainda continua na mão da igreja. Acontece que tem o seguinte: um dia a igreja católica vai acabar, Wanderlei? Nunca. Ela nunca vai acabar. Você está dizendo que nunca vai acabar? Nunca. Porque a igreja existe um poder de resiliência, de renovação, que nenhuma outra instituição existe. Se eu pedir para alguém citar uma instituição que tenha 2000 anos, você não cita nenhuma. Empresas não duram isso, bancos não duram isso, famílias não duram isso, dinastia não dura isso. E ela tem Desculpa te interromper. Os maçons, a maçonaria, ela não tem, você sabe, informação de quanto tempo que ela existe? Olha, eu acredito que a maçonaria... Então, é que a maçonaria foi ela surgiu através dos templários Isso, ali, foi uma né? transformação de outras instituições, mas ela provavelmente é ali por volta de 1600, até 1400, ali por volta desse período, mas Tá. ela foi transformação de outras instituições, ela não tem a idade da igreja, nenhuma Sim. instituição tem, a igreja é mais velha que tudo. Tá, mas como que ela resiste? Então, se tem uma coisa que a igreja sabe, é esperar. Ela não tem pressa. Porque sabe quando você quer montar um negócio, uma empresa, e você vai apressadamente formando tudo e rápido, e eu quero isso agora, eu quero isso já?
A Igreja Católica não tem isso. Ela é paciente, ela espera. Ela tem o poder de esperar. Todas as outras instituições que existem hoje, daqui 1000 anos não vai existir. A Igreja Católica vai. Ela não tem pressa. De nada. Ela não tem pressa de nada. Ela sabe esperar. Ela sabe o momento dela. O Papa Alexandre VII, se eu não me engano, ele foi sequestrado e preso por Napoleão. E a instituição continuou. Ela sabe esperar. Ela vê o mundo todo correr e ela está sentada debaixo da árvore. Ela não se preocupa. Esses dias eu vi um vídeo até de uma pessoa fez uma pergunta para um padre e ele até comentou que a Igreja Católica, os católicos, enfim, acho que talvez a grande maioria também fazem essa afirmação de que a Igreja Católica foi a única fundada por Cristo, né? Que é a única correta, vamos dizer assim, né? A única verdadeira. Você concorda com isso ou não? Vamos massacrar o Bandeira aqui. Concordo. Concordo por causa daquela passagem em que Jesus pede para Pedro fundar a igreja dele, né? E para os católicos, Pedro foi o primeiro papa, então realmente sim, eu acredito que seja. Outro ponto interessante é que as pessoas defendem a Bíblia com unhas e dentes, mas quem tinha o domínio, a divulgação e a edição da Bíblia? Igreja Católica. Então todas as outras igrejas cristãs nasceram da Igreja Católica. Não tem jeito. Não tem como, porque ela tinha os textos. Lutero pegou os textos e fez a reforma. Então, não tem como. E se você perguntar para mim assim, eu leio coisas de todo tipo de pessoas. Eu assisto vídeo, às vezes escuto o Silas Malafaia, eu já vi aquele Cláudio Duarte, eu vou aprendendo com todo mundo. Mas não posso discordar que a origem é uma só. Inclusive, tem uma questão, tem um pastor americano, ele já morreu, mas muito famoso. Ele era a favor do ecumenismo, ele se aproximou muito do Papa João Paulo II, que é o Billy Graham, e ele tem uma frase excelente. Ele diz o seguinte: o inferno não é feito para pecadores, o inferno é feito para aqueles que não se arrependeram. Então, se você se arrepender, tudo bem. Então, eu vou aprendendo com várias pessoas e vou tirando minhas conclusões. Tem até aquele trecho, aquela passagem sobre a crucificação, né, do ladrão, Sim, que sim. Cristo fala, né, ainda hoje estará comigo no paraíso, enfim, porque mostra arrependimento, né, Porque ele se arrependeu. Exatamente, essa que é a questão. Mas tem gente que não se arrepende. E hoje é um perigo, tá? Hoje a nossa sociedade e o jovem está cada dia mais afastado da igreja. O que você está vendo na Europa, que é essa ascensão dos muçulmanos, é uma coisa perigosíssima. Por quê? Você vê vários jovens hoje na Europa se convertendo ao islamismo. Você pergunta por quê? Então, não é só isso, você também vê uma onda conservadora. Jovens que são conservadores, que não era para ter. Outra coisa de gente mais, né? Mas acontece o seguinte: você acredita em uma coisa e você quer que aquilo tenha seu espaço. E hoje as religiões não estão conseguindo manter isso, mas o islamismo sim. O que é pregado aqui no Ocidente? No máximo 2 filhos, não tenha mais filhos. O que você mais vê aqui? Pai de pet. Então, a nossa população vai diminuindo. E no mundo muçulmano? Cara, isso aí é uma coisa assim que pra mim chega a ser absurdo, esse negócio de pai, mãe de pet aí, porque, cara, parece assim, claro, a gente tem que amar os animais, eu tenho Eu animal, também tenho. gosto muito, mas parece que inverteram os valores, né? As pessoas praticamente valorizam mais os animais do que a vida humana, né? Então, assim, Sim. se tiver ali uma pessoa e uma criança e um animal para salvar, parece que as pessoas preferem salvar o animal, né? Então é uma coisa que, cara, parece que virou Tem um uma vídeo, doença isso aí. tem um vídeo do senador Magno Malta dizendo desse absurdo. Ele diz assim: olha, se eu não me engano, é esses os números, mas depois o pessoal pode ver lá. Se você matar um cachorro, você pega 10 anos. Se você matar uma pessoa, você pega 5. Então, se o cachorro te morder, é melhor você matar o dono, que a pena é menor. Entendeu? É verdade. Então, é esse tipo de absurdo. O que acontece? Isso aqui no Ocidente está virando rotina. Não ter filhos, ser pai de pet, a família quanto menor, melhor. Essa liberdade toda de Aborto, né? Como a gente tava falando. tudo. Essa liberdade toda que o Ocidente está tendo, o mundo muçulmano não tem. Então, uma pessoa que acredita que tudo isso é errado,
e ele não vê representação na sociedade, ele não vê representação na igreja, ele vai para o mundo muçulmano, que prega que você pode ter 4 esposas, que prega que você tem que ter no mínimo 8 filhos. Então, o cara vai para aquele lado lá, que prega que todas essas diferenças, trans, homossexual, é errado. O cara vai lá e vai para aquilo lá. Então, o que acontece é essa falta de espaço no Ocidente que está levando as pessoas para isso. Eu já vi especialistas dizendo que daqui a 30 anos a França vai ser um país islâmico. Desse avanço todo. Mas só que eles têm Ah, mas eles são radicais. Meu parceiro, e aonde não é radical? Um país onde eu não posso falar que o ex-presidente era bandido, eu sou banido, isso não é radicalismo? Uma pessoa que vai num protesto Não que estamos nem longe disso, que nem tenha né? participado de quebradeira nenhuma, 17 anos de prisão, isso não é autoritarismo? Então existe autoritarismo em todo lugar. Eu acho muito bonito esse conceito de nós somos livres. Não somos, Não não. somos. Não tem nada de liberdade aqui. Se eu quiser sair da minha casa para chegar até aqui ao seu estúdio, eu dependi de muitas outras pessoas. Eu não tenho liberdade para fazer o que eu quero a hora que eu quero. Então, assim, mas você é a favor da pessoa falar o que ela quiser? Sou. Você pode falar o que você quiser. Existem leis que você vai poder processar o cara por calúnia, difamação, injúria. Eu sou livre para falar o que eu quiser. Vou ser punido se eu cometer algum crime, sim. Mas o que você não pode fazer é me proibir de falar. Eu posso falar. Muita gente atribui uma frase, essa frase é a Voltaire, mas há quem diz que a frase não é dele. A frase diz o seguinte: eu posso discordar 100% de você, mas eu sou 100% a favor de que você fale. Então eu posso discordar, mas você pode falar. Infelizmente, no Brasil, a gente tem visto muito isso, né, ultimamente, que a gente perdeu o direito de se expressar, né, praticamente, e tudo, principalmente contra o governo, né? Mas a Qualquer. culpa é do. Eu queria que alguém me explicasse como que, há alguns anos, 2016, existia trocentos jornalistas contra o Lula, a favor do impeachment da Dilma, e esses mesmos jornalistas hoje abraçam e beijam o atual presidente como se fosse amigo de infância. Mas assim, o Paulo Francis dizia que só um idiota não muda de opinião, mas a opinião mudou demais. Mudou demais. O, ca- o vídeo do cara, do jornalista, olhando para a cara do candidato a prefeito de São Paulo, que vai ser o Boulos, e chamando ele de bandido, de ladrão, de mafioso. E agora o cara ri, toma café com o Boulos. Mas o que é isso? Você acha mesmo, e isso eu não estou acusando ninguém, mas você acha mesmo que ali não tem um dinheirinho, não tem nada? O cara mudou de opinião porque. Só porque Como. o Bolsonaro xingava? Só porque ele comia farofa e derrubava na roupa? A economia está péssima. E você não sabia que ia estar péssima? Foi encontrado corrupção no leilão de arroz. E você jura que você acha que isso é novidade? Já era de se esperar, né? Entendeu? O Juscelino lá, esse assessor do presidente, esse ministro, com corrupção até a tampa. Mas você acha que isso é novo? Isso não é novo. Aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto, gostaria de te fazer uma pergunta pessoal. Caso você não queira responder também, fique à vontade. Você é de direita, de esquerda, ou você não tem ali um lado? Como que é a sua, sua visão política em relação ao Brasil? Olha, existe um canal no YouTube que eu assisto muito, chama o Ancapso, e ele é libertário. Eu acho que eu tô mais para libertário. E às vezes a pessoa, você pode me colocar direito, eu sou a favor do Estado mínimo. Quanto menos o Estado interferir na sua vida, melhor. Eu queria que o Estado não interferisse em nada na sua vida, mas quanto menos, melhor. E o governo que a gente tem aí, ele é altamente de esquerda. Ele quer que o Estado domine tudo. E para deixar bem claro minha posição política, você não vai ficar com nenhuma dúvida agora. Se numa eleição tivesse o PT e o diabo do outro lado, o meu voto era do diabo. Então acho que isso aí definiu bem. Cara, voltando a falar um pouco sobre conhecimento, sobre literatura, sobre tudo isso que a gente está comentando aqui, o que você tem visto em relação à população do Brasil especificamente, em relação à informação, a conhecimento, literatura também, né, que engloba ali também, as pessoas, elas não têm muito interesse, elas preferem não buscarem essas informações e talvez
se libertarem, né, dessas imposições que talvez, tanto religiosa como política, tudo que a gente tem falado aqui, você tem visto que talvez a grande maioria não quer buscar essas informações, talvez não quer se dar o trabalho de buscar essas informações, apesar que hoje tudo é muito mais fácil, né? O acesso às informações, internet e, claro, também tomando cuidado às fontes, né? Porque nem tudo é confiável. Mas, de uma certa forma, tem facilitado a internet e tem facilitado aí essa busca por informações. Ou talvez também incluindo questão cultural e talvez musical, você também que é um crítico musical, como você vê isso aí? As pessoas não querem ou elas preferem se manterem ali na ignorância, na falta de informação? O Leandro Carnal tem uma frase muito boa, que ele disse o seguinte: eu quero deixar claro que eu cito vários escritores daqui, pessoas, não é que eu acredite 100% nessas pessoas, é que são frases interessantes, a pessoa teve um momento de lucidez ali, e o Leandro Carnal tem vários momentos de lucidez, e um desses momentos é que ele disse assim: qual que foi o benefício da internet? Trouxe fonte de informação para todos. Qual o malefício da internet? É que ela trouxe facilidade de informação para todos. Então, ele é o bem e ele é o mal. Você tem várias coisas ali falsas. E em relação ao brasileiro, ele vive ainda numa era que em Portugal ficou conhecida, e a gente também teve aqui, chamado sebastianismo. A gente fica esperando sempre a vinda de um herói. Esse rei Dom Sebastião, ele morre em uma empreitada no Marrocos, e Portugal entra num desespero total e fica achando que ele não morreu e que ele vai voltar e resolver todos os problemas de Portugal. O brasileiro é desse tipo, tá? Ele vive num momento assim de sebastianismo. Ele acha que vai surgir um herói que vai resolver todos os problemas dele. Ele ainda não descobriu que só ele é capaz de resolver o problema dele. Então, o que acontece? As pessoas não querem buscar informação. Não é verdade que o brasileiro lê pouco. Não é verdade. Ele lê até uma média boa. Tá? Hoje vende-se muito livro. Acho que, se eu não me engano, o mercado editorial ano passado cresceu. Mas só que ele não sabe o que ele busca e ele não busca conhecimento. Ele busca distração. Ele quer se distrair. Eu ouço muito pessoas dizerem: eu não tenho tempo para ler. Meu amigo, isso não é verdade. Pega lá nas configurações do seu celular, quanto tempo você ficou no celular. Você quer as coisas mastigadas, você quer a coisa pronta, você não tem interesse. As pessoas querem se especializar. Fernando Pessoa tem um poema que ele diz sobre isso. A pessoa que é especialista em uma coisa não é especialista em nada. Porque ela só sabe aquilo, ela tem que ampliar o horizonte dele. Então, assim, sobre a questão do marketing, tem um clube de leitura aqui em São José do Rio Preto, chamado Literatura com DNA. Nós estávamos discutindo ontem, porque são moças que trabalham com questão de marketing. Estava comentando comigo que os livros tinham que ser mais direcionados para marketing. Ah, é? Não, não é. Porque, assim, você pega Bill Gates, que é Bill Gates, um grande, né, de investimento de mercado, ele lê muito livro de literatura, O Apanhador no Campo de Centeio, e entre outros livros que ele já leu, e que fez ele evoluir bastante. Então o cara ampliou a margem dele de conhecimento e virou um grande empresário, bilionário. Então você tem que ampliar o seu leque. Ah, mas eu entendo de marketing. Como é que está a sua vida pessoal? Tá boa? Não, o marketing não importa, você vai perder. Se a sua vida não estiver boa, você não vai estar bem. Então as pessoas, elas não buscam conhecimentos, elas buscam a maneira mais rápida de conseguir dinheiro. Depois que criou o OnlyFans, eu nunca mais vi menina vendendo bolo de pote na rua. Entendeu? Então, por quê? Ficou fácil. O pessoal quer dinheiro fácil, mas dinheiro fácil sem conhecimento não adianta nada. A pessoa tem dinheiro fácil e eu chamo ela para jantar na minha casa com 8 talheres, ela não sabe usar os talheres. Então, assim, não adianta nada. Tem que expandir o conhecimento. Enquanto as pessoas não souberem disso, tá, professor, mas qual é a melhor forma de expandir conhecimento? Literatura. Todas as histórias do mundo já foram escritas. A sua, a minha, de todo mundo que está nos assistindo, já foi escrita. E você tem que buscar lá fontes para melhorar a sua através daquele conhecimento.
E você pega grandes livros clássicos como Crime e Castigo, aquele livro sobre o próprio título, sobre o crime, sobre o castigo, sobre a redenção, sobre pensar nos seus feitos, está tudo escrito lá, você aprende muito. Você pega um Em Busca do Tempo Perdido do Proust, fonte inesgotável de conhecimento. Então, é só através da literatura que você pode mudar todas as outras áreas da sua vida. As pessoas não estão sabendo. Está todo mundo admirado porque uma influenciadora americana descobriu agora Machado de Assis e diz que Memórias Póstumas de Brás Cubas é a melhor coisa que ela já leu na vida. A gente tem isso aqui, o pessoal não lê. Então, assim, é uma coisa fantástica. Existe um vídeo de um americano, um cowboy americano, que ele não sabe português e ele chora ao ouvir a voz do Zé Ramalho. No vídeo, a gente tem isso aqui, e se você perguntar para os jovens quem é o Zé Ramalho, eles não sabem quem que é. Inclusive, você estava comentando, até aproveitando esse assunto, você estava comentando comigo sobre, se eu não me engano, é Paulo Coelho? Paulo Coelho, escritor Paulo Coelho. Que é reconhecido lá fora, né? Tem um reconhecimento maior lá fora do que aqui, né? Que é um grande escritor. O Paulo Coelho é a questão. Vamos dentro da literatura? Não, ele não é um bom escritor. Ele escreve de uma maneira muito simples, ele não deixa que revisem seus livros, portanto existem erros gramaticais, de concordância tem dentro dos seus livros ali. Mas o que acontece? Ele escreve para pessoas que têm fé. Ele é muito bom nisso. E existem histórias dele que realmente são boas. Você pode dar uma caprichada mais no estilo, na linguística do livro dele. Mas só que fora do Brasil, ele é muito reconhecido. Paulo Coelho é o escritor mais lido do mundo hoje. Nenhum brasileiro conseguiu isso. Não, mas o mais lido é o Harry Potter. Tá, Harry Potter é um personagem, não é uma escritora. É diferente. Ele é o escritor mais lido do mundo. Ficou milionário, acho que até bilionário com venda de livros. E o Brasil não reconhece. Não reconhece. Ele é imortal da Academia Brasileira de Letras. Mas isso não está valendo muito hoje em dia, porque tem tanta coisa ruim lá. Mas ele é importante para o Brasil. E o Brasil não reconhece. O Brasil massacra. Tanto que ele não mora aqui, porque nem eu moraria com o tanto que ele é massacrado aqui. E assim, deveria ser lido, deveria ser compreendido, deveria ser estudado. Um absurdo, já ouvi gente falar, um absurdo estudar Paulo Coelho nas faculdades. Meu querido, então, se você não quer usar o Paulo Coelho na faculdade de literatura, usa ele na faculdade de marketing, porque ninguém vende mais livros do que ele. Como é que pode um negócio desse? Então, o negócio é incrível. E eu recomendo para o pessoal que queira conhecer o Paulo Coelho, ler um livro chamado O Mago. É do Fernando Moraes, é a biografia do Paulo Coelho. E se você não se fascinou pelos livros dele, pela história dele, você vai se fascinar. É um homem que usou todo tipo de droga, um homem que fez pacto para encontrar o demônio, um cara que foi torturado pelo regime militar do golpe de 64 para cá. Então, tudo isso, a história dele é muito interessante. E como que ele virou aquilo? Para você ter ideia, ele tinha diários. Paulo Coelho sempre teve diários. E o Fernando Moraes conta, quando ele foi escrever a biografia do Paulo Coelho, ele já tinha escrito umas 200 páginas, e o Paulo Coelho entregou a chave de um baú. Tem toda uma história sobre essa chave, e ele foi lá e abriu, ele achou 60 anos de diários do Paulo Coelho. Desde os 8 anos de idade, o Paulo Coelho escrevia todos os dias no diário dele: quero ser o escritor brasileiro mais lido do mundo. E ele é. Desde os 8 anos. Isso é para quem fala que a lei da atração não funciona, viu? Então, funciona, porque ele conseguiu se transformar nisso. E entrando nesse ponto da lei da atração, muito pessoal lê Rhonda Byrne, que escreveu aquele livro O Segredo, escreve várias coisas, lê várias coisas sobre a lei da atração e fala, mas isso aqui não funciona comigo. Meu amigo, primeiro, se você não estudar como que funciona o seu cérebro, você não vai aplicar a lei da atração, não vai funcionar, porque você não sabe o funcionamento do seu cérebro. Eu tenho um curso, né, de gestão de rotina, mas aprimoramento do conhecimento, ensino tudo isso no curso, tem uma aluna minha, ela faz o curso, e no primeiro módulo do curso estava lá, vamos estudar o funcionamento do cérebro. A gente começou a falar sobre o cérebro, ela falou assim, eu nunca imaginei que funcionava assim. E engraçado é que ela faz curso comigo tem quase um ano, e na última aula nossa, que foi terça-feira, ela falou, Wanderlei, eu não sei o que está acontecendo. Várias coisas ao meu redor tá dando muito certo, coisas que eu sempre quis. Falei, então, funciona, mas você não sabe por onde começar. Se você não estudar como que funciona o cérebro, você não vai conseguir aplicar a lei da atração.
Então não adianta você comprar aquilo e ficar pensando e dormir pensando naquilo, que não vai dar certo. Tem que saber como é que funciona. A mesma coisa é da literatura. Por que que tanta gente no Brasil não gosta de ler? Qual é a fonte dessa falta de desinteresse? É muito simples. Você pega uma criança de quarta, quinta série, 12, 13, 14 anos, e pede para ela ler Machado de Assis. Ah, mas você acabou de falar que é excelente? É excelente, mas você tem que ter uma bagagem literária primeiro, para depois chegar no Machado. Primeiro você começa do simples e depois até lá. Você tem que ter professores que te motivam também a ler. E os nossos professores são sobrecarregados e defasados. E tem uma sala de aula com 40 alunos. Você acha que esse professor que dá aula de manhã, de tarde, de noite tem tempo para estudar? Tem tempo para ler? O estudo não pode ser uma coisa, terminei a faculdade de Direito, não vou estudar mais nada. Não existe isso. Você vai estudar para o resto da sua vida, ou você vai ficar para trás. Antigamente, o grande mérito da pessoa era a pessoa que tinha conhecimento. Hoje, o grande mérito da pessoa é a pessoa que não para de estudar. Não adianta nada. Então, a falta de interesse já começa na escola. Você tem que dar coisas que estimulem. E assim, nós temos coisa maravilhosa. Por que essas crianças não começam a ler a série Vagalume? Que são livros simples, interessantes, que mexem com adolescente. Os personagens, na maioria das vezes, são adolescentes, são crianças. Para ela poder chegar no Machado. Agora, você já dá um Machado para ela? Não. Tem professores, é um absurdo, tem professor que incentiva você a ler a Ilíada para criança. A Ilíada, se eu der para 90% da população, não vai entender o que está escrito ali. E alguém que te inspire, que te auxilie. No clube nosso de leitura, a gente começou agora, o primeiro livro desse mês, é um livro da Leila Slimani, chamado Canção de Ninar. A maior parte do pessoal que está no meu clube de leitura, ela simplesmente, a pessoa nunca leu livro na vida. E ela está lendo esse, na primeira aula todo mundo ficou encantado, porque eu vou instruindo, eu vou acompanhar a leitura junto com você e vou te ensinando. E assim, você vai me dizer, tá, quanto que você cobra para participar do seu clube de leitura? Então, é de graça. É de graça. Quantos alunos eu tenho hoje? No máximo 10. É de graça. E a pessoa não entra. Esses dias eu tenho um rapaz que eu acompanho no Instagram, e ele fala muita informação sobre tecnologia, sobre novidades, né? No geral, conhecimentos, assim, eu acho bem bacana. E eu até comentei com a minha filha depois, que eu vi ele indicando um site onde tem vários cursos que é reconhecido pelo MEC até. A pessoa, depois que... É um curso mesmo, ela até recebe o diploma depois ali, né? Um comprovante de que ela realmente fez o curso. E tem muito curso bom, muito curso bom. Mas infelizmente é o que a gente está falando, né? Eu não sei se o brasileiro é acomodado, prefere viver de migalhas ali do governo, né? Que infelizmente a grande maioria é assim. Ou se não querem se libertar, se dá o trabalho de buscar esses conhecimentos. Enfim, cara, eu Eles não não querem dá para ter, entender isso. não querem ter dificuldade. Eles querem a coisa fácil. Eles querem a coisa fácil. Esse que é o problema. Você está dizendo aí de cursos online. Então, o atual governo quer proibir o ensino à distância, o EAD. Antes de ontem mesmo, o presidente Lula quer proibir o EAD. Por que ele quer proibir o EAD? Então, o problema, né? O Brasil sempre para trás. Sempre para trás. Porque existem professores reclamando. Porque é o seguinte, um professor consegue dar curso virtual para 50, 60 mil pessoas. Enquanto num curso presencial, meu querido, você consegue dar aula no máximo para 40 pessoas. Então você precisa de um monte de professores. O recado é um só para os professores. Vocês vão ficar desempregados. Porque não vai haver retrocesso. Você tem que ser bom no que você faz ou você não vai conseguir permanecer. Todos esses professores vão ser colocados no olho da rua, porque professor de faculdade vai perder o cargo. Um professor entra lá, ele dá aula para 50 mil pessoas, 200 mil pessoas online. Não adianta. Ah, mas existem cursos específicos que precisa de estágio. Então, são poucos. São pouquíssimos. E eu tenho visto, pelo menos nas escolas públicas, que até os professores, muitos não são assim preparados e qualificados adequadamente para estar ali à frente, para estar ensinando. Eu falo isso por experiência, experiência própria. Eu tenho visto aí, né, minha filha estuda em escola pública, enfim, ela estudava numa outra escola o ano passado,
E às vezes ela chegava em casa e comentava alguma coisa comigo e eu achava absurdo. Falava, nossa, mas qual professor te falou isso? Ah, o fulano. E eu, que não sou professor, né? Mas enfim, a gente consegue adquirir conhecimento ao longo da vida, assim como você, né? Que a gente se dedica para buscar esses conhecimentos. E, e fui até a escola, conversei com o professor, então a gente acaba, eu até acabei mostrando um outro lado para ele, que talvez não sei se ele, como professor, não sabia e realmente entendeu. Enfim, a gente conseguiu chegar num consenso ali, mas é crítico, né? A qualificação, ou a falta, né, de qualificação desses professores, principalmente das escolas públicas, né? Então, é isso que eu estou dizendo. E o professor da escola pública, ele não consegue continuar estudando. Porque para ele ganhar o que ele ganha, ele tem que trabalhar 3 períodos. Como é que ele vai chegar na casa dele e continuar estudando? E outra coisa, que sempre me perguntam, já vou responder aqui. Você é a favor da escola sem partido? Não existe escola sem partido. Em tudo que você estuda, por mais mente aberta que você seja, quando você vai repassar, tem um pouco de si ali. Por isso que eu recomendo que você aprenda sozinho. Ah, mas também tem um pouco de si do escritor. Tem. Mas aí você pega um escritor que fala que, por exemplo, a grama é verde, e você pega outro escritor que fala que a grama é amarela. Lê os dois e tira a sua própria conclusão. Leia os opostos. Não leia tudo que você gosta. Esteja com gente oposta a você. Você que é de direita, vá na conferência do PT. Só apanhar lá. Mas esteja com gente oposta a você para você aprender também aquela visão. Se você sair na rua e perguntar pro cara, você é de direita ou de esquerda, ele não sabe o que é isso. Vai falar, não, eu escrevo com a mão direita. Não, não é isso que eu tô perguntando, não. Não é, tô perguntando se é destro ou canhoto. Então, a pessoa não sabe o que é, e o conhecimento tem que ser buscado dessa maneira. Então, já ouvi absurdo de professores, mas absurdo, coisa gigante de professores. E falei, mas você leu isso aonde, meu amigo? Não, porque veio na apostila, mas aonde está escrito isso? Não é verdade isso. Então, é absurdos. E por quê? Porque também é doutrinador. Sim. Então, assim, eu vou te dizer uma coisa. Ah, mas eu sou contra essa doutrinação das faculdades que leva todo mundo pro lado da esquerda. Tá, e você é a favor que a faculdade todo mundo levado pro lado da direita? Não vai ser a mesma coisa? Não tá levando só para um lado? Tem que ter pluralidade. E não tem. Não tem hoje. Todo adolescente, todo jovem é de esquerda. Quando ele descobre que é tudo mentira, é uma decepção. É uma decepção. Mas é o que a gente está falando, né? Isso também é que jovem é mais difícil, né? Acredito eu, para ter essa opção própria, né? Essa personalidade de buscar ali suas informações por meios próprios. Mas, independente do que é incentivado, acredito eu que o que falta é as pessoas buscarem as conclusões próprias, né? Ler e entender os dois lados, assim como eu particularmente, voltando um pouco sobre o assunto religioso, eu particularmente, houve um tempo da minha vida que eu fiz isso. Eu não me aprofundei, me especializei em várias religiões, mas eu procurei ler e entender um pouco de cada, porque a grande maioria dos religiosos fazem isso. Você não vai pro céu, você vai pro inferno. Porque você. Isso. Tá, mas você entende sobre aquilo para falar, se você está de acordo ou não. Então, busque informação sobre aquele assunto para que você tenha um conhecimento a fundo, ou talvez ali, mesmo que seja básico ou superficial, para você para ser suficiente para você tirar a sua conclusão, né, do que realmente é ou não é. Isso serve para política e para tudo na vida, né? Então eu aconselho as pessoas a fazerem isso também, porque acredito eu que é libertador isso, né? Tirar a própria conclusão, porque mesmo que haja esses incentivos, tanto de um lado como do outro, as pessoas também têm essa liberdade própria, né? E acho que elas não sabem, não têm usado isso, né? Olha como o sistema educacional brasileiro não quer que você aprenda. O período mais fértil de aprendizagem de uma criança é dos 2 aos 6 anos. Quando que a criança entra na escola no Brasil? Depois dos 6. Ela já perdeu aquele grande período fértil de aprendizado dela. Quando uma criança entra na escola nos Estados Unidos? Com 2 anos e meio. Então, esse é o período mais fértil para se aprender.
Não adianta. Depois já passou esse período fértil. E você é jogado lá depois que já passou. Você já aprendeu o que você tinha que aprender ali. Então, a recomendação que eu faço para os pais, eduque seus filhos em casa. Leia com ele, controle o que ele assista, tudo isso. Senão você vai perder o seu filho. Hoje em dia, o que a mãe faz? Pega o celular e fala, tó, bebê, vai lá sentar no sofá. O que ele tá vendo ali? O que ele tá aprendendo ali? Aí eu acho que meu filho tem problema psicológico. Agora, que ele já tá com 15, 16 anos, e na primeira infância, o que você fez com ele? Então, esse é que é o problema. Fique em cima do que seu filho assiste, do que o seu filho ouve, do que o seu filho lê. Os psicólogos têm falado que hoje os pais, as crianças, né, trocaram a chupeta pelo celular, né? Então, Aí só eu que é acho, muito mais prejudicial, né? eu acho maravilhoso a pessoa que chega assim e fala assim, não, porque eu criei o meu filho. Ah, é? Que beleza. Você trabalhava? Não, trabalhava. Ele ficava onde? Na creche. Quanto por cento do seu dia? Se a criança fica das 6 às 5 da tarde na creche, foi você que criou seu filho? Claro que não, foi a creche. Exatamente. Que ilusão que é essa que você criou? Você não criou seu filho. E depois que ele sai da creche, ele vai para onde? Para a escola, então não foi você que criou seu filho. Você acompanhou o que ele leu, o que ele escreveu, o que ele ouviu, o que ele assistiu? Não, você não criou seu filho. Quem criou seu filho foi o Estado. Sim. Teve até uma situação uma vez que eu fui na reunião de pais e eu fazia parte do conselho de pais da escola. E tinha até um professor lá que ele era de esquerda e defendia ali a esquerda com unhas e dentes. Não sou contra, né, respeito a opinião de cada um, mas a partir do momento que eu percebia que ele queria enfiar na cabeça dos alunos aquilo que ele acreditava, e principalmente voltando para um lado político, aí já começou a me incomodar. E aí, numa situação, eu fui numa reunião, conversei com ele e deixei claro para ele. Falei, cara, todo dia que a minha filha chega em casa, eu tenho que desconstruir da cabeça dela algo que foi construído aqui na escola. E principalmente por parte do senhor como professor, porque o senhor fica ali agregando muito mais seu lado, né, político e a sua opinião do que fazer o seu trabalho, do que falar sobre história. Não lembro qual que era a matéria que ele lecionava lá. Mas, enfim, é muito complicado isso, né? Vander, vamos mudar um pouco o assunto agora, falar sobre música, né? Que você também é crítico musical. A que se deve essa mudança tão radical que a gente tem visto hoje, principalmente nos estilos musicais brasileiros? O que você acredita? Você acha que é mais comercial? É porque realmente também agregando um pouco do que a gente falou sobre a falta de informação e de conhecimento e de cultura da população brasileira. Então, tem crescido estilos musicais que não incentivam ali a cultura, enfim, que tem partido muito para um lado sexual e esse tipo de situação aí. Só uma coisinha antes de entrar na questão da música, quando você disse do professor, você disse, não, mas eu respeito sua opinião, tudo. Então, uma vez eu vi um vídeo do professor Olavo de Carvalho, que a esquerda odeia. Ele disse uma coisa que eu peguei para mim. Ele disse o seguinte, eu não posso respeitar a sua opinião. Porque é o seguinte, quando eu respeito a sua opinião, eu estou equiparando a sua opinião à minha. As nossas opiniões são iguais. E não é, porque o que você disse para ele é a verdade. Então a opinião dele não pode ser respeitada. O que você tem que dizer para a pessoa é o seguinte, eu respeito o seu direito de pensar errado. Entendeu? Mas a sua opinião não, porque senão você equipara e a sua fica igual. E aí o que acontece? A sua perde credibilidade perto da dele. Então, esse tipo de coisa que eu vi o professor Olavo de Carvalho falar, e eu peguei para mim. Falei, não respeito a opinião de ninguém mais. Porque se eu respeitar, nós estamos no mesmo pódio, nós estamos em primeiro lugar. Então, respeite o direito do professor pensar errado. Música. Música é um ponto importante. A música ruim, e agora você pode até discordar, a música ruim não é culpa do cantor, é culpa do ouvinte. Porque como é uma coisa comercial, É quem consome, né? Vou cantar aquilo que o povo gosta. Cantar aquilo que o povo gosta. Então, o problema é do ouvinte. Entramos de novo na parte da cultura. Nós não estamos preparando nossas crianças para ouvir coisa boa. Eu vou te contar uma experiência que aconteceu comigo, tá? Eu fui criado por minha mãe e todo domingo de manhã minha mãe assistia um programa chamado Viola Minha Viola.
da Inezita Barroso. Sim, eu cheguei a Sempre. conhecer. Então, e eu sempre assisti aquilo. Então, assim, eu gosto de música caipira, eu gosto de música sertaneja. Entendeu? Então, e eu ouvi Nossa, mas como é que você ouve isso? Isso aí não tem nada de bom. E o que eu peguei? Eu cheguei uma vez no colégio e coloquei na lousa algumas letras de música sertaneja. Deixei escrito. Nisso entrou os alunos e entrou o professor. Disse para mim assim, nossa, essas poesias na lousa, que bonito, eu vou tirar o meu coração do peito. E ele foi lendo e falou, nossa, bonitos poemas. Eu falei, isso não é poema, são músicas sertanejas. A pessoa não para ouvir a letra, ela não sabe o que significa. Então, assim, se ela parasse, ela também iria gostar. Mas as pessoas se recusam primeiro porque elas têm vergonha, depois elas querem fazer parte de uma bolha. Então, a culpa da música ruim não é culpa do cantor, é culpa do mercado. O mercado pede aquele tipo de música. Só que essas músicas fazem um mal danado. Para você ter ideia, existem estudos que provam que a música clássica aumenta a ativação e a produção de neurônios. E as músicas que têm notas muito graves e que não são clássicas, os batidões, os funks da vida, diminui a sua frequência cerebral e mata neurônios. Então, quando você vê assim, fala, nossa, meu filho não consegue decorar nada, que tipo de música que ele ouve? Que tipo de música que ele consome? E eu ouvi esses tempos um comentário ridículo. Ah, não, mas se música clássica só fizesse gente boa, os nazistas não ouviriam tanto Wagner. Meu amigo, foi encontrado maconha no cachimbo de Shakespeare. Não significa que ele era um gênio porque ele fumava maconha. Significa que ele era um maconheiro. Só isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque os nazistas ouviam música clássica que você não vai ouvir. Porque eles eram o quê? Vilões, maus, inimigos do seu povo, mas eles eram inteligentes. Agora, você pegar a inteligência e direcionar para o mal foi opção sua. Você pode pegar a mesma inteligência e direcionar para o bem. Imagine se todas as ideias econômicas, financeiras daquele povo que formava fosse utilizado para o bem. Então, é uma coisa diferente. Então, o ouvir música, você quer ouvir uma música que ela não é clássica, você quer ouvir um funk, você pode ouvir, mas ouça pelo menos 1 hora, meia hora de música clássica. Música clássica se define a um período, tá? Estou usando aqui generalizações, mas a música erudita em si. Ah, não, mas eu não entendo nada que ele fala. Jura, você fala inglês? Não. Você fala francês? Não. Você fala alemão? Não. E você ouve música dos 3 países por quê? A música clássica é a mesma coisa. Coloca a tradução lá. Não custa nada colocar a tradução lá. Então, o problema é o mercado. Você tinha que mudar a mentalidade. Se você tivesse pessoas que apreciavam... Eu vou dizer nomes aqui, que às vezes eu não gosto deles como pessoa, mas como músico, eles são sensacionais. Se essa geração tivesse aprendido a gostar de Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, era outro pensamento. E assim, por que a gente não tem bons Ramalho, Zé Ramalho. Como você citou, né? Por que a gente não tem bons compositores hoje? Esses compositores, como o Gilberto Gil, o Chico Buarque e o Caetano Veloso, suas grandes obras foram criadas no período do regime militar. Então, aquele momento de dor fizeram com que eles fizessem grandes composições. A Adele, cantora atual, fez grandes composições porque ela sofreu. O sofrimento traz esse tipo de coisa. Existe uma frase que, se eu não me engano, é do Rubem Alves, que diz o seguinte: ostra feliz não faz pérola. E o que ele quer dizer com isso? Para que surja a pérola, é preciso entrar um grão de areia dentro da ostra. Aquele grão de areia começa a incomodar ela e ela vai soltando líquidos e secreções para poder eliminar aquela dor que ela sente do grão de areia. E são aquilo lá que vira uma pérola. Então, ele quer dizer que sem sofrimento você não produz coisas boas. E as pessoas, elas não conseguem ouvir. E o problema é o seguinte: como elas não leem, como elas não têm cultura, elas também não conseguem interpretar. Os desenhos que eu recomendo que as crianças assistam: assista Pernalonga, assiste Pica-Pau, assiste Piu-Piu e Frajola, assiste Tom e Jerry, dos antigos. Você vai descobrir que toda a trilha sonora daquilo lá é música clássica. Quem não assistiu o clássico episódio do Pica-Pau, que ele tá raspando a cabeça do cara, fazendo o cabelo dele, cantando uma música clássica. Aquela música lá é uma ópera. Chama O Barbeiro de Sevilha.
Todo mundo ri horrores daquilo, acha mó cômico aquilo. É música clássica. A criança vai ouvir aquilo, ela vai aprender. Eu ouço muito música clássica, gosto demais, e eu aprendi assistindo desenho animado. Quem jogou Super Nintendo? Então, se você joga um jogo chamado Paródios do Super Nintendo, cada fase tem uma música clássica lá. Você tem Beethoven, você tem Mendelssohn, você tem Bach, tudo é naquele jogo, que era música clássica. Foi composto por música clássica. O que acontece? A gente não adapta o pessoal. Pega qualquer pessoa que ouve uma música funk pornográfica e pede para ele cantar. Ele não sabe cantar a música. O que importa para ele é a batida. O movimento que o corpo dele vai fazer com aquele ritmo. E por que que hoje as pessoas escolhem isso? Você, qualquer um de nós, só vive por dois motivos: para ter prazer e para evitar sofrimento. É só para isso que você vive. A pessoa que fuma, ela acha mais importante o prazer do que o sofrimento. Para ela, dane-se o sofrimento. Por quê? Porque na hora que ela acende o cigarro e ela coloca ali na boca, ela está sentindo prazer. Tá, meu amigo, mas isso vai te dar um câncer. Não, isso aí não é importante. Então, a pessoa que fuma, que usa droga, que usa narcóticos, ela vive para o prazer. Já a pessoa que tem uma alimentação saudável, faz academia, se cuida, ela é uma pessoa que vive para evitar sofrimento. Aí é que você tem que escolher. Você quer viver para ter prazer ou para evitar sofrimento? A maior parte dos brasileiros vivem para ter prazer. É o único motivo que ele vive para ter prazer. Tanto que ele não tem uma organização financeira, ele ganha e gasta tudo. Tô tendo prazer. Ah, mas no final do mês vai faltar. Dane-se. E são coisas opostas ou tem como os dois andar junto? Você evitar o sofrimento e ter prazer ao mesmo tempo? Tem como andar junto. Por exemplo, eu leio para ter prazer e evito sofrimento, porque eu tenho conhecimento. Então eu leio para ter prazer e também evito. Então tem como conciliar as duas coisas. Tem gente que gosta de fazer academia assim. Só que tudo necessita de um esforço. É o que nós falamos lá. O pessoal não quer ter esforço. Então, eu recomendo que você tente conciliar viver tendo prazer, mas também evitando o sofrimento. E existe esse tipo de maneira. Não são coisas opostas. Dá para ter o equilíbrio Dá para ali. ter o equilíbrio, mas as pessoas não querem equilibrar. Você não pode fumar, meu parceiro, porque aquilo não faz bem para sua vida. E outra coisa também que as pessoas têm que aprender é cuidar só da vida dela. Isso é um recado importantíssimo, porque assim, a maior parte das pessoas, elas estão interessadas em cuidar da vida do outro. Eu recomendo uma coisa que o pessoal fala, mas se recomendo isso, recomendo. Eu recomendo que você apague das suas redes sociais tudo que tem coisa triste e ruim. Você pega aquilo para você. Imagina você antes de dormir, tá pegando o celular ali, e você viu um acidente de caminhão, uma cena horrorosa, você desliga o celular e vai dormir. Tudo que a sua cabeça viu 20 minutos antes de você dormir, ela vai ficar remoendo a noite inteira. Se são coisas ruins. Então, assim, apague todas as páginas que trazem coisas ruins para você. Apague todos os canais de notícias. Você não precisa ficar vendo notícia toda hora. Porque isso não é bom para sua vida. Carregue de coisas boas. Tenha prazer, sim, mas também evite sofrimento. Porque às vezes o sofrimento de pessoas que você nem conhece te abala. Então evite esse tipo de coisa. Sua vida muda muito, sua vida melhora. Tem um profissional da área de psicologia, um terapeuta, na verdade, que participou da temporada passada desse podcast. E nós entramos num assunto, acho muito interessante, relacionado à música, a influência, voltando um pouco, né, sobre a influência da música na mente e no corpo também das pessoas. Existe uma terapia que se chama musicoterapia, se eu não me engano, né? Acho que é isso. E, e é comprovado, até acho que, se eu não me engano, o Larry Ribeiro até fala isso também, que já foi comprovado pessoas hospitalizadas em coma, inconscientes, que só o fato de colocar alguns tipos de sons para elas ouvir, que aquilo estimulou, né, o organismo, o corpo, células, enfim. Então, e até um tempo atrás eu vi no, no YouTube, se eu não me engano, não sei se você já viu sobre isso, que foram criados alguns sons que causam sensações no corpo das pessoas, na mente e no corpo, como se fossem drogas. Então elas ficam tão alucinadas e tão agitadas ali, quanto as pessoas que utilizam drogas. E o contrário também. Existem sons apropriados que estimula
a pessoa a ficar mais calma, a pensar coisas boas, enfim. Então, assim, o quanto o som realmente estimula a vida da pessoa, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, isso é real e acho, assim, algo muito, muito surreal, chega a ser surreal isso, né? De ver o quanto influencia. Você citou sobre os desenhos também, né? Eu até vi uma informação uma vez que o criador do Simpsons, que, se eu não me engano, acho que ele, não sei se é real essa informação, mas que ele se converteu e aí ele criou o Simpson bom, né? Com a Bíblia debaixo do braço, que ia para a Uhum. igreja, fazia o bem para as pessoas e tal. Só que aquilo não deu visibilidade, né? As pessoas não gostavam do desenho. E aí volta naquele assunto que a gente estava falando, que é o que as pessoas consomem, né? O que as pessoas gostam de consumir. Então, parece que a grande maioria das pessoas em si gostam de conteúdos que são ruins, né? Não sei o porquê, não sei se isso tem uma explicação talvez científica ou psicológica para isso, mas a grande maioria não gosta de consumir coisas que estimulem elas o lado benéfico, né? Olha como isso é interessante. Você falou da questão da música, né? Existe uma teoria chamada teoria das cordas. Você tem a sua célula e você vai aproximando o microscópio e vai sempre tendo o núcleo e as células, o núcleo e as células. E os especialistas dizem que quando você chegar no final, no último ponto que você conseguir, lá vão ser pequenas vibrações. Então o seu corpo, ele é feito de vibrações. Simples, se você chega numa festa que tem um pancadão tocando, automaticamente seu coração acelera. O tum, tum, tum da caixa vai acelerar no seu coração. Você está vibrando naquela frequência. Uma das melhores frequências para tudo na sua vida é a frequência do cobre. Se você colocar no YouTube lá, você vai encontrar essa frequência do cobre, que é a frequência do seu corpo. Você vai relaxar tudo. Eu só escrevo ouvindo música clássica. Então, assim, eu durmo ouvindo música clássica. Mas eu sei o que colocar. Eu não vou colocar uma ópera lá na hora de dormir. Não, você pega lá, por exemplo, uma sinfonia, um adágio. Adágio são as músicas, né, mais calmas. E você coloca para ouvir aquilo, você consegue dormir e concentrar. Tem hora que eu não consigo nem me. Eu preciso escrever e falo, sabe, o que eu vou escrever agora? Eu não sei o que eu vou escrever. Então eu ligo a música clássica, ponho lá, ouço e eu consigo escrever. Porque vai me acalmando. Você tem que colocar música clássica para você estudar, bem baixinho. Se você não consegue se concentrar, você coloca. E outra coisa, criança, bebê, na barriga da mãe, se ela colocar música clássica no período de gestação, vai nascer uma criança mais calma. Por causa da vibração que ela está passando para aquela criança. E quando a criança dorme também, tem que colocar música clássica. Então isso acalma, isso conforta a criança. Outra coisa que eu não faço nada em que eu não aprenda alguma coisa. Não faço nada que eu não aprenda alguma coisa. Então eu não assisto filmes que eu não vou aprender nada. Ah, mas tudo você tira alguma coisa, nem sempre. Nem sempre. Eu quero saber o que você aprendeu assistindo American Pie. Nada. Nada de bom. E eu já assisti, tô falando de coisa que eu assisti. Comentei com você antes de a gente entrar aqui, que é o seguinte. Ah, mas você ouve funk? Meu filho, de Zé Ramalho e MC Sete Belo. Mas por que você ouve essas coisas? Então, porque eu preciso saber que é ruim mesmo. Eu preciso saber que é ruim. Então eu preciso ouvir para poder falar com propriedade. Para comprovar Para realmente, comprovar. né? Ah, então você sabe que merda é ruim, você vai provar? Se for necessário, vai que eu já tá com a cara boa, né? Não sei. Tem gente que come escargot, que é lesma, né? Então eu preciso ver isso. E o que acontece hoje? A geração toda, ela tá perdida na questão da banalização, até na banalização do mal. Você assistiu La Casa de Papel? Não, eu não Então, sei. então quem assistiu, torceu para quem? Torceu pros caras que assaltou o Para os banco. bandidos, né? Olha que coisa de louco. Você torceu pros bandidos. Quais são os seus princípios? Não, mas ele roubou o Estado. O Estado é ruim? É. Por que você votou no Lula? Se o Estado é ruim. Por que você não faz protesto contra o Estado se o Estado é ruim? O Estado merece ser roubado? Merece. Meu amigo, citando Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, é o seu dinheiro. Não, eu vivo de Bolsa Família, não depende de ninguém. Depende de mim, depende de você, depende de quem paga imposto. Não existe dinheiro público, o Estado não produz dinheiro, o Estado não produz nada. É você que produz e mantém o Estado.
Ah, mas o Estado podia entrar lá, que nem o presidente pensa, vamos fabricar dinheiro. O que acontece se eu tenho muito diamante? Ele perde o valor. Se eu fabrico muito dinheiro, o dinheiro perde o valor. Então, as pessoas têm uma ideia muito controversa sobre isso. Eles acham que estão fazendo mal para o Estado e são heróis. Não, ele está fazendo mal para você. Porque o que o Estado faz numa situação? Tá, suponhamos que nós dois aqui vamos ter um plano, vamos lá roubar o Banco Central. A gente rouba uma carga de 1 bilhão de reais. O Estado vai ter que produzir aquilo. Eu não nem toquei no Estado, eu feri o cidadão. Então, essa questão de valores é engraçado. Você sabia que se eu e você aqui falar mal de uma mulher, colocar uma mulher para baixo, o seu canal vai sair do ar. Você vai ser punido e processado. Mas só que o funk pode. O funk pode falar mal. O funk pode banalizar. O funk pode humilhar E o a pior mulher. é que elas mesmas não enxergam isso, né? Elas estão lá dançando, se divertindo, aplaudindo, achando aquilo lindo, maravilhoso. Eu não posso falar. Tanto que eu não posso mesmo. Que eu vou dar uma surra de tal coisa em uma mulher, mas o funk pode falar. Eu não posso falar que sou a favor de bater em mulher, mas o funk pode falar. E não acontece nada. Você não vê um jornalista, um militante, um diabo a quatro falando que o funk está desmoralizando as mulheres. Você não vê isso aí. Você não vê isso aí. Então, é a banalização. No Brasil, como o Danilo Gentili mesmo disse uma vez, não importa não importa o crime que você cometeu, importa quem você é. Me aponte quem é você que eu vou dizer se o que você fez é crime ou não. Isso é muito ruim. Então, dentro da própria cultura, acontece isso. É a banalização. A banalização. Eu já vi inúmeros vídeos de menininhas, de criança, tá? De 6, 7 anos, rebolando até o chão e a mãe fala, olha que linda. Exatamente. Não tem nada de lindo naquilo. Então, não tem nada de A lindo. decadência da sociedade. Ser né? uma dama hoje é um problema. A pessoa não pode ser uma dama. É a tal da inversão de valores, né? E aí, a mídia tradicional diz que não existe uma guerra cultural. Existe sim. E aí a pessoa tem que escolher de que lado que ela tá nessa guerra cultural. Porque se ela estiver do lado da má literatura, do funk, acabou. Me perguntam sempre por que as novelas estão acabando. Estão ruins. Você não consegue ter mais audiência em novela nenhuma. Nem Globo, nem SBT, não consegue. Enquanto isso, o stream consegue. Você tem Netflix, você tem Amazon Prime, você tem vários que estão conseguindo. Mas nem todos. A Disney está se destruindo. Por quê? Por causa de um negócio chamado o politicamente correto. O politicamente correto está destruindo as obras de arte. Tudo, está acabando com tudo. Esse negócio de politicamente correto não pode existir. Você pode falar de todos os temas que você quiser, sem problema nenhum. Mas não, o politicamente correto destruiu. E a pessoa fica tentando buscar soluções. Vou te dar um exemplo. Na primeira versão da novela Renascer, existe um personagem lá que ele é castrado. Castrado. Na segunda versão não podia mostrar. Mas por que não pode? Qual que é o problema? É uma história, é uma ficção. Então, é o politicamente... Enquanto o pessoal não acordar, enquanto as emissoras de televisão não perceberem que elas estão com o politicamente correto estragando suas obras, é esse o problema. Não interessa para mim, como escritor, o que o público quer ler. Interessa o que eu quero contar. Se o McDonald's perguntasse o que o pessoal quer comer, a gente teria a maior franquia de arroz com feijão do mundo. Então, não é isso. Você tem que oferecer o seu produto da maneira. Deixem as pessoas recusarem aquele produto. Não neguem esse produto. Você pergunta pra mim, você ainda assiste novela? Pior é que eu assisto ainda, viu? Tem dias que eu tiro pra assistir 1, 2 horinhas de novela. O que eu tô assistindo? Novela dos anos 90. Porque eram histórias interessantes. Que não tinha medo de nada, de criar nada. Hoje o escritor senta para escrever com medo. Dá um trecho de um dos meus romances. Escrevi um romance e tudo, e um dos trechos você tem o irmão que vai pegar o pai abusando sexualmente da irmã. Tem uma briga, um entrevero todo ali naquela cena, e os dois irmãos resolvem fugir. Mas antes de fugir, a menina quer se vingar do pai e da mãe, porque a mãe deixou, o pai abusou e, né? Ela simplesmente pega uma lata de querosene, joga em volta da casa e coloca fogo. Tudo bem até aí. Mas só que quando ela acende o pavio do querosene, a lata explode. Ela morre junto.
Se eu coloco uma cena dessa na novela, não pode. Eu estou incentivando violência contra o pai e a mãe. Se eu coloco uma cena que é normal neste país, de pais que abusam dos filhos, eu não posso colocar na novela porque isso ofende a família. Você está entendendo? A história que eu não posso contar. Você escreveu uma novela? Não. Eu não tenho liberdade para contar uma história do que realmente acontece. Eu não posso mostrar o que acontece. Até hoje, de todas as novelas que eu já assisti, a que eu mais gostei é uma novela da extinta Rede Manchete. É a melhor novela brasileira de todos os tempos para mim, chamada Chica da Silva. Hoje em dia, ela não passaria, porque mostra a exploração, a destruição, a degeneração em que o negro era tratado no Brasil. E as novelas querem apagar a forma que o negro era realmente tratado. Entendeu? Então, você está apagando a realidade. Você está dizendo que aquilo nunca existiu. Eu recebi uma pergunta sobre censura de livros, igual foi proibido o livro do Hitler, né? Aquele que ele escreveu. É assim, só fazendo um comentário, é praticamente querer esconder a sujeira debaixo do tapete, né? Sim, sim, exatamente isso. Porque assim, mas o livro que o Hitler escreveu é proibido no Brasil. É proibido no Brasil. E aí, como é que você vai saber que um dia existiu aquele homem lá e que ele fez isso? Não, mas as novas gerações não. Você sabe, mas as novas gerações não vão saber. Você está apagando a história. Não pode censurar. Aquilo realmente aconteceu. Não pode apagar. E eles não enxergam o mal que eles fazem ao apagar a história. Não pode ser apagada. Tem que ser contada. E como realmente foi. Ô Vander, para a gente finalizar, fala um pouco sobre seu livro, quando que vai ser lançado, aonde que as pessoas encontram, Olha, o meu primeiro suas redes livro... sociais, para saber mais sobre o seu trabalho. Tá. O meu primeiro livro vai ser lançado em novembro. É um livro de crônicas onde eu falo de todos os tipos de assuntos, desde a questão da paternidade, política, desigualdade social. Todos esses pontos são colocados ali em 65 textos, das minhas opiniões sobre isso. Esse livro vai ser lançado em novembro e vocês vão conseguir acompanhar pelas minhas redes sociais. Então, tem lá o Instagram, sempre um livro. Você digita lá ou digitar Vandeir, você vai encontrar. Também tem o canal Sempre um Livro no YouTube. O Instagram, você tem de tudo lá. Eu posto literatura, eu posto música, tem uma aba só com músicas. E também outros tipos de arte, pintura, tudo postado no Instagram. O YouTube é voltado só para livros. Ali eu faço resenhas, faço análise, faço comentários sobre os livros que eu vou lendo ao longo do mês. São, em média, 3 vídeos por semana. Às vezes mais, às vezes mais, mas nunca menos. Então, são 3 vídeos por semana que a gente solta das leituras que eu faço. Nós também temos uma outra página chamada Leitura com DNA, que é o nosso clube de leitura. Você não paga absolutamente nada para participar, aonde dentro desse clube você vai ter comigo 4 aulas mensais. Todo sábado, às 3 horas da tarde, a gente se encontra para discutir o livro que a gente está lendo naquele mês. E depois você vai ter um encontro pessoal comigo para uma palestra sobre o livro, sempre no Plaza Cultural. Plaza Cultural cedeu o espaço para a gente. E a cada 45 dias, na verdade, você tem uma palestra lá sobre o livro. Para participar é muito simples, você vai entrar lá no perfil Leitura com DNA. Lá vai ter os telefones, você vai chamar pelo WhatsApp e vai mostrar seu interesse. E pode participar livremente. Vai ter dia que você pode, dia que você não pode, mas você sempre pode entrar através do grupo para fazer essa leitura com a gente. É voltado para crescimento pessoal. E eu também tenho um curso de gestão de rotina e gestão pessoal através da literatura. Tá tudo lá nas minhas redes sociais, é só chamar lá. O que é sucesso para você? Sucesso é conseguir aquilo que você quer. O que é diferente de felicidade, né? O sucesso, essa definição nem é minha, essa definição é do Dr. Laí Ribeiro. O que acontece? Se você perguntar para a pessoa o que é sucesso, eu perguntar para você, é uma coisa, porque um quer filho, outro quer dinheiro, outro quer sucesso no emprego. Então, se eu perguntar para as pessoas, elas vão falar de forma diferente. Mas a definição de sucesso mesmo é conseguir aquilo que você deseja. Isso é sucesso. Já felicidade é aceitar aquilo que você tem. Aceite o que você tem e busque melhorar. Então, sucesso é isso. Sucesso é conseguir aquilo que você quer. Bom, para finalizar, eu quero deixar um texto aqui que fala sobre sucesso. Acredite em si mesmo e no seu potencial, pois o verdadeiro sucesso é construído com base no esforço contínuo e na determinação em superar obstáculos. Siga em frente com coragem e confiança, pois cada desafio superado o torna mais forte e preparado para as vitórias que estão por vir.
Pense nisso. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio.